Abençoado, você sabia que o véu da religião te cega para o entendimento? Mas a graça de Cristo te dá a mente de Cristo? Deus Altíssimo, Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha saúde, pela saúde do meu irmão André. Este que hoje fala do amor e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra esta que faz com que cada um de nós venhamos crescer, venhamos entender, venhamos saber que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus maravilhoso que trouxe a nova aliança para que possamos estar em linha com a graça de Deus, que é a graça pura. Eu agradeço, Deus. O tema desse estudo é o véu da lei e a liberdade da graça. Abençoados, anunciamos a graça de Deus, o evangelho eterno que João relatou em Apocalipse. João relatou que viu vir do céu por um anjo assentado numa nuvem, né? Sobre a nuvem. E esse anjo trazia o evangelho eterno. Esse anjo foi Cristo. Mas o povo religioso de hoje não recebeu esse evangelho, porque ainda estão com o véu de Moisés posto sobre os seus olhos. Espero que entendam esse estudo e retire hoje esse véu dos seus olhos. Amém? E iniciando esse estudo, vamos ver o que o apóstolo Paulo ensinou aos coríntios. 2 Coríntios 3, 13 a 18. Então Paulo ensina e diz: e não somos como Moisés. Quem não é como Moisés? Quem que Paulo estava se referindo que não era como Moisés? Ele e todos aqueles seus seguidores que anunciavam a graça de Deus, que anunciavam o evangelho eterno, como diz João, o que o Paulo chama de graça de Deus. Então nós que pregamos a graça de Deus, Paulo que pregava a graça de Deus, ele diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Hoje os pregadores muitos ainda não têm o conhecimento da graça, continua pregando o mesmo véu de Moisés, continua colocando sobre a face dos seus seguidores o véu de Moisés. Muitos até com essa graça, mas pelos benefícios que obtém, qual a graça vai tirar esse benefício. Por exemplo, muitos têm benefícios do dízimo, a graça vai tirar esse dízimo deles. Muitos têm os benefícios da ofertas, a graça vai tirar essa oferta deles. Então eles procuram não pregar a graça mesmo conhecendo, para não perder certos benefícios. E Paulo está falando, nós que pregamos a graça, não somos como Moisés, não somos como esses pregadores que não ensinam a verdade para as pessoas, que colocam o mesmo véu que Moisés colocava, para que os filhos de Israel, ou os filhos de Deus,
que estão hoje nas chamadas igrejas, para que eles não olhem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que era transitório? Havia uma coisa transitória. Havia uma coisa que já estaria, desde a época de Paulo, chegando a seu fim. E o que Paulo estava se referindo? Paulo estava se referindo à lei de Moisés. Amém? Que não deixava os crentes daquela época, e não deixa hoje, olhar e verem que a lei já estava prestes a desaparecer. Desde a época de Paulo, ela já estava prestes a terminar, acabar, a de ser revogada. E hoje, no nosso tempo, hoje vivemos no tempo da graça de Deus. Hoje a lei já não tem mais validade. Hoje ela já foi revogada. Aqui Paulo estava anunciando o tempo dele, estava prestes a desaparecer. Hoje ela já apareceu. Em 70, na queda do templo, ela desapareceu. Mas Paulo disse que os seus sentidos foram endurecidos. Ou algumas Bíblias embotados, significa a mesma coisa. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. O mesmo véu ainda está hoje na mente deles. Quando eles leem, fazem a leitura do Velho Testamento, quando eles acham que tem que ainda cumprir o Velho Testamento, que tem que guardar a lei de Moisés, o véu ainda está sobre eles, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu. Mas eles não entenderam que Cristo aboliu. Não entenderam que a lei já perdeu a validade. Ah, abençoados, estamos no tempo da graça. Sim, mas não vivem a graça. Estão no tempo da graça, mas ainda estão com o véu de Moisés sobre o rosto deles, do sistema religioso atual, das igrejas evangélicas, católicas atuais. Ainda está com o véu de Moisés, porque todos os ritos, dogmas religiosos e orações que fazem nas suas igrejas pertencem à lei de Moisés. Então ainda estão seguindo a lei de Moisés, o qual foi por Cristo abolido. Cristo, na sua segunda parousa, na sua segunda vinda, no dia do juízo, no ano 70 DC, Cristo aboliu a lei com a destruição do templo, como já havia predito, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Mas os crentes daquela época não entenderam. E hoje também não entendem quando leem essas sabedorias, essas pérolas da graça. Não entendem. Porque até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, Paulo se refere ao seu tempo. Mas hoje também, nos nossos tempos, o mesmo véu permanece nos corações dos nossos irmãos abençoados que ainda estão no sistema religioso, que quando nos ouvem acham que estamos criando uma nova religião, que estamos interpretando da nossa maneira. Não, abençoados. Estamos apenas lendo, não estamos interpretando nada. Você apenas não entende o que nós ensinamos porque o véu de Moisés está posto sobre os seus olhos. Está posto sobre os seus corações, impedindo vocês de verem o que em Cristo foi abolido, e que em Cristo foi retirado. Por isso não entende a graça de Deus, porque a lei, como diz a palavra, está posta sobre os corações deles.
E hoje mesmo o véu permanece nos corações de todo o sistema religioso. E Paulo continua e diz: mas quando se converterem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Se converter e aceitar Jesus são duas coisas diferentes. Um abençoado falou para mim: mas se converter é a mesma coisa que aceitar Jesus. E vocês dizem que nós não aceitamos Jesus? Não, abençoados. Nós não aceitamos Jesus, porque Jesus não é objeto que nós aceitamos ou não. Quem nos aceita ou não é Ele, o Cristo glorificado. Amém? Ele que escolhe quem ou não vai ser revelado a sua graça. Cristo naquele tempo, Jesus naquele tempo escolhia quem deveria segui-lo ou não. Amém? Então nós não temos que aceitar Jesus, porque Ele já nos aceitou. Amém? Já fomos aceitos por Ele. Então Paulo está dizendo, quando se converterem, ou seja, Ele já te aceitou. Todo sistema religioso aí, né? Já foram aceitos por eles. Já foram aceitos por Jesus, né? Mas ainda não se converteram ao evangelho dele, ao evangelho do Cristo glorificado, que é para hoje. Há uma diferença. Pessoal, mas estamos... Não estamos na lei, não. Estamos na lei, sim. Porque todos os ritos, dogmas religiosos, tradicionalismo, que vocês ainda fazem nos seus ministérios, nas suas chamadas igrejas, são da lei de Moisés. Batismo, jejum, santa ceia, né? São dogmas e rituais da lei de Moisés. Então vocês ainda estão na lei. Como vocês dizem que estão em graça? Vocês estão no templo da graça, mas não estão vivendo a graça. Mas Paulo diz, quando se converterem ao Senhor, quando se converterem à sua graça, quando se converterem ao evangelho eterno, que João viu o anjo trazer assentado numa nuvem, que é o Cristo glorificado, quando se converterem a esse evangelho que anunciamos aqui, e Paulo diz, então o véu será retirado. Quando se converterem ao Senhor, ou seja, ao Cristo glorificado, quando saírem do sistema religioso e vêm para a graça de Deus, o véu lhe é retirado. Amém? Os olhos serão iluminados e passamos a ver as coisas com os olhos espirituais. Passamos a entender realmente o nosso Deus verdadeiro. Amém? Anos e mais anos, lemos a Bíblia e não conseguimos enxergar ali a revelação da graça de Deus. Mas quando você se converte à graça de Deus, os seus olhos se abrem, suas mentes se abrem e você passa a entender ali a graça de Deus, passa a entender aquilo que você anos leu e não entendeu. Mas a graça de Deus te faz entender, porque ela desperta em você a mente de Cristo que há em você. A Bíblia diz, vós tendes a mente de Cristo. Amém? Então só a graça de Deus pode fazermos realmente conhecer o nosso Deus. E Paulo continua, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. No sistema religioso atual não tem liberdade. Tem medo de inferno. Se não dá dízimo, está roubando a Deus.
Se roubar Deus, pode ir para o inferno. Tem que cumprir todas as normas da igreja. Porque senão o diabo, o Satanás e etc. Perca de salvação. Tem que buscar o Espírito Santo. E blá 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 blá. São tudo falácia religiosa que te põe medo, que te prende dentro desses currais religiosos. Amém? E não deixa você ver claramente o que em Cristo foi retirado. Em que Cristo foi retirado? Cristo foi retirado o quê? Foi retirado o medo. Foi retirado os dogmas, os rituais religiosos. Foi retirada a mentira. Foi retirada as falácias religiosas. Diz que você é filho e nada pode te tirar da mão dele. Nem altura, nem profundidade, nada pode te tirar da mão dele. Você não perde salvação, você não é pecador. Você não é servo, você é filho. Você não tem que buscar o Espírito Santo porque ele mora dentro de você. Você não tem que se batizar porque ele já te batizou no madeiro. Você já nasceu batizado. Amém? Você não tem que ceiar porque a ceia dele é espiritual. A ceia dele é o conhecer da graça dele. Você está me ouvindo agora e está ceando. Se você está entendendo e aceitando o que eu estou te anunciando, então você está agora, nesse momento, ceando com Cristo. Porque ele disse, né? Aquela ceia material de pão, vinho, não fazer de novo. Ele disse ali, não fazer isso. Porque eu vou ceiar novamente contigo. No reino de Deus, o reino de Deus é a graça de Deus. O reino de Deus não é um reino dos céus. Quando você for para o céu, você vai ceiar lá com Cristo. Não. O reino de Deus é terra. É aqui. É o viver a plenitude da graça de Deus. Aí sim você estará ceando com Cristo. A graça de Deus, o conhecimento da graça de Deus, que é um alimento para o espírito e refrigério para a alma. Amém? E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Quando vocês do sistema religioso aceitar a graça de Deus que anunciamos, né? Vocês estarão com o rosto descoberto, estarão refletindo como um espelho a glória do Senhor. Porque não sabeis que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós? Ele mora dentro de você. Você com o rosto descoberto, com a mente de Cristo ativada, você estará refletindo no espelho como o Senhor, a glória do Senhor em ti. E assim, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. De glória em glória, vamos crescendo, aprendendo e se transformando como pelo Espírito do Senhor. Amém? Aí você diz, eu não entendo o que esses homens pregam. É porque você está com o véu ainda de Moisés. Quando ele se retirar de você, quando você se converter à graça de Deus, você vai poder entender facilmente, porque a mente de Cristo que está em você te mostrará a verdade. E você vai te possibilitar a entender todas as coisas. Amém? Ouça esse vídeo várias vezes para poder entender. Compartilhe esses vídeos para mais pessoas aprender sobre isso também. Não esqueça nunca de dar o like,
Tem que dar like nos vídeos, abençoado. Não esqueça, quanto mais like der, mais o YouTube vai levar esse conhecimento para mais pessoas. A nossa vontade é isso, que quanto mais pessoas possam conhecer a graça de Deus. Se não inscrito, se inscrevam para ajudar também o crescimento do nosso canal. Amém? Agradeço a todos vocês. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.